Irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor a todos vocês. Eu vou me apresentar, eu sou pastor, missionário, plantador das igrejas. Eu sou de origem pastor holandês, dá para ouvir talvez um certo sotaque. Servi as igrejas na Holanda por 8 anos, depois recebi uma chamada da igreja canadense de Hamilton para trabalhar em Maceió. Plantei uma igreja em Maceió em 2012 e depois acompanhei outra igreja no interior de Alagoas, Olho de Água das Flores, que nós então instituímos em 2023. E neste momento estou iniciando um projeto de plantação de igreja em Arapiraca, também o central de Alagoas. E começa de novo as conferências sobre o Sínodo de Dort. Nós, em 2018 e 2019, houve a comemoração do Sínodo de Dort, 500 anos. Não, 400 anos. Naquela época já publicamos os cânones de Dort. Então, uma edição que se destaca, porque aqui você pode ler também nas margens os textos bíblicos, que eram importantes realmente para chegar ao conteúdo. E aqui se fala sobre as heresias dos remonstrantes, e não sobre erros. Até 2018 se falava sobre erros, mas a palavra holandês então significa heresias. Ainda vou falar mais sobre isso então no final dessa conferência, porque existe uma grande discussão sobre esse assunto. Quando nós, em 2018 e 2019, nós visitamos várias igrejas presbiterianas, eu acho que 10 igrejas presbiterianas, 5 em 2018, 5 em 2019, muitas conferências, e foram bastante palestras. E cada vez eu estava ouvindo, olha, pastor, sentimos falta de um comentário sobre os cânones de Dort. Então, depois de 2019, eu decidi, olha, eu vou trabalhar nisso. Vou fazer estudos bíblicos na igreja para, num certo momento, chegar a um comentário sobre os cânones de Dort. Fez isso, só que tudo ficou para publicar, ainda não tinha tempo. E o ano passado, nós recebemos um convite para realmente palestrar sobre Dort na Igreja Batista Reformada em São Paulo, pastor Walter, e foi muito bom. Mas quando ele me deu esse convite, eu pensei, agora é momento para publicar algum material. Então, o material que eu tinha se tornou comentário sobre os cânones de Dort, com alguns anexos, e eu fui para Donald Cinema. Donald Cinema, neste momento, ele é top do top. Ele é o profissional sobre o Sínodo de Dort. Em 2018, então, na Europa, eles decidiram para começar um projeto para publicar todos os documentos. Todos os documentos, tanto dos reformados como também dos remonstrantes. E a ideia é para chegar a 12 volumes de mais ou menos 1.200 páginas. São realmente essa grossura. Um volume custa mais ou menos R$2.500. É um projeto gigantesco e Donald Cinema e mais outros começaram a traduzir
realmente dar comentários sobre os documentos. E algumas pessoas já faleceram, porque são todos idosos que estão trabalhando. E ele, eu acho que ele é 80 anos, ainda com muito vigor, ele está trabalhando. Então, ele se apresentou em Maceió em 2018 e fez várias palestras. Eu disse para ele, olha, nós podemos ter as palestras sobre a história de Dort. Então, ele disse, sim, tá bom, você pode publicar isso. Então, você vai encontrar a história de Dort, do sínodo, muitos aspectos, muitos detalhes, com muitos rodapés aqui que não dá para ver, mas aqui tem fotografia dele também. E várias palestras eu dei sobre pré-história de Dort, como chegamos a Dort. Então, isso é outra coisa que publicamos também. Então, tem 3 livros, um sobre a história de Dort, pré-história, e um comentário sobre os cânones de Dort. E agora, então, estou feliz que depois da pandemia, porque a pandemia deixou tudo paralisado. Então, agora começamos de novo para ter reuniões sobre o sínodo de Dort. Sábado eu estava em outra igreja batista reformada, em Maceió, também falando sobre esse assunto. E hoje à noite, então, eu vou também palestrar sobre o assunto. Eu vou fazer 2 coisas. A primeira assunto, então, hoje à noite é mais, como dizer, no fundo de Dort. Mostrar como realmente eles cavaram nas Escrituras a respeito da eleição e salvação dos bebês dos pais crentes. É um assunto que era quente naquele momento, porque os remonstrantes, mesmo então, jogaram isso na discussão. E a segunda, então, vai ser sobre então, erros ou heresias, então, sobre realmente o efeito e também sobre o caráter do ensino dos remonstrantes. Então, quando nós falamos sobre o sínodo de Dort, nós não podemos deixar de mencionar, eu acho que um dos seus frutos mais preciosos, que são os cânones de Dort, um dos documentos mais importantes do sínodo. Junto para as igrejas reformadas é o regimento das igrejas reformadas. E tem outra coisa que é a tradução da Bíblia, da Palavra de Deus, em holandês, autorizado então pelos estados de Holanda. Se chama em holandês de Statenvertaling. É uma tradução que realmente por séculos, 3, 4 séculos, realmente funcionava e dominava então em todas as igrejas o texto da Bíblia. Então, os cânones de Dort se tornaram, ao lado da Confissão Belga, que é 1561, e o Catecismo de Heidelberg, 1564, se tornaram também uma das confissões. Nós chamamos de 3 formas da unidade da fé. Vocês têm o Westminster e nós temos as 3 formas de unidade. O Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort. Então, eu não sei se vocês conhecem bem os cânones de Dort, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, só para pensar um pouquinho. A pergunta é: qual é o assunto mais importante dos cânones? Posso me imaginar que alguém vai responder e dizer a predestinação, o decreto da eleição e da reprovação de Deus.
Porque muitas pessoas pensam assim. Isso realmente é o mais importante. E posso me imaginar porque, de fato, isso é o assunto mais difícil dos cânones de Dort, da teologia reformada. Mas, no meu ver, eu acho que tem um assunto mais importante. Salomão, Eclesiastes, ele disse na sua sabedoria: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E aplicando essa sabedoria, devemos mudar o nosso foco do início, do primeiro capítulo dos cânones de Dort, para o último capítulo dos cânones de Dort. O último capítulo fala sobre a perseverança dos verdadeiros crentes e a preservação de Deus. Por trás de todas as discussões doutrinárias, o assunto central é a segurança da salvação. Como pode um crente ter a certeza de que é salvo? Todos os outros temas, então, servem para apoiar esta questão. Nos cânones, nós percebemos o coração pastoral dos delegados. Homens que eram professores, pastores, vivendo em uma época em que vida e morte estavam muito próximas, a mortalidade infantil era altíssima, a expectativa de vida curta, por volta de, 50 anos. Epidemias, como a peste, dizimava cidades inteiras. Por isso, a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg era tão importante nas igrejas reformadas. A primeira pergunta é: qual é o seu único consolo, tanto na vida como também na hora da morte? Especialmente no final, na hora da morte. Porque é nesse momento que se manifesta a verdadeira fé, a verdadeira esperança. É nesse momento que as pessoas em volta do leito de morte querem saber: será que papai vai morrer no Senhor? Será que mamãe tem a certeza da salvação? Essa é a realidade de um crente maduro. Mas como está com as crianças? E os bebês que ainda não conhecem Jesus Cristo, que morrem na infância? O que podemos pensar sobre o destino dessas pequenas vidas? O artigo 17, capítulo 1, artigo 17, fala sobre isso. E diz o seguinte: devemos julgar a respeito da vontade de Deus com base na sua palavra. Ela testifica que os filhos de crentes são santos, não por natureza, mas em virtude da aliança da graça, na qual estão incluídos com seus pais. Por isso, os pais que temem a Deus não devem ter dúvida da eleição e salvação de seus filhos, dos que Deus chama desta vida, ainda na infância. Este artigo não é frio. É um ato de cuidado pastoral,
o sínodo quis consolar os pais que perderam ou estava prestes a perder um filho. O tom aqui é pastoral, o conteúdo é pastoral, os cânones são pastorais. Com certeza, o pastor Elisandro vai ainda dizer mais sobre isso na sua palestra. Naquela época, os remonstrantes, que são os seguidores das ideias de Armínio, acusavam então os calvinistas de crueldade. Os calvinistas, eles disseram então, raciocinava começando no conselho de Deus. Tudo já foi definido no conselho de Deus. Claro, é assim. Mas pensando nisso, eles disseram: que Deus é esse que tira bebês do seio de suas mães e os lança no inferno? A teologia dos calvinistas, eles acharam cruel e desesperadora. Antes do sínodo, os remonstrantes declaravam publicamente que Deus deixava até crianças batizadas perecerem. E fazia isso para, com certeza, tocar o coração das pessoas, né, dos crentes, gerando horror à doutrina reformada. Porém, isso eu acho que é uma caricatura injusta. Calvino, eles usam Calvino, que num certo momento falou sobre o decreto horribile, falando sobre a predestinação. O termo horribile, para nós pensa horrível, não é? Mas o termo horribile, no latim, não significa horrível, mas temível. Calvino usou essa palavra para descrever a majestade temível de Deus. Não uma crueldade, mas alguma coisa que inspira referência e santo temor. Então, o sínodo de Dort, aqui na conclusão dos seus cânones, então, rejeita com veemência, fortemente, então, essa acusação dos remonstrantes, e ela declarou: as igrejas reformadas não apenas não confessam tais coisas, mas também as repelem de todo o coração. Os reformados nunca ensinaram que bebês de crentes seriam lançados no inferno. Naquela época, quase toda família havia perdido uma criança. Existe um ditado holandês, vou falar em línguas: elk huisje heeft zijn kruisje. Cada casinha tem a sua cruzinha, tem a sua cruz. E essa cruz, muitas vezes, era o luto por causa de um bebê que morreu. Lutero perdeu uma filha pequena e ele escreveu: eu surpreendo-me com a dor do meu coração. Nunca imaginei que um pai pudesse sentir tanta tristeza por causa de uma filha. Calvino também passou por isso. Seu único filho, Tiago, morreu com apenas 2 semanas de vida. E até Armínio, o próprio Armínio, perdeu 2 filhos ainda
bebês. Portanto, todos esses homens conheciam a dor que o sínodo quis consolar, mas foram os remonstrantes posteriores, não o próprio Armínio, os remonstrantes posteriores que criavam as acusações exageradas. Então, o sínodo precisava lidar com uma questão. Qual é o destino das crianças pequenas que morrem na infância? A Igreja Católica, seguindo Agostinho, ensinava que essas crianças ficavam no limbo, um lugar sem sofrimento, mas também sem a visão de Deus. Armínio dizia que as crianças de crentes seriam salvas se pertencessem ao número dos eleitos, algo conhecido somente por Deus. Agora, os remonstrantes, porém, foram além e afirmavam que todas as crianças de crentes seriam salvas, sem exceção, negando o pecado original e a necessidade da graça. O sínodo, então, analisou as teses remonstrantes e respondeu com equilíbrio. Os delegados ingleses lembravam que Jesus disse: "Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus." E eles concluíram: se o reino é delas, é porque foram escolhidos pela misericórdia de Deus. É interessante que, inicialmente, artigo 1:17 não fazia parte, então, dos cânones de Dort, no documento que eles apresentaram para ser realmente reconhecido. Mas, quando eles apresentaram, então, os cânones, os delegados, especialmente os suíços, insistiram que o texto deveria incluir uma palavra de consolo aos pais, especialmente porque os remonstrantes estavam tocando esse assunto fortemente. Então, uma palavra de consolo aos pais. Então, a comissão tinha que voltar para a sala da reunião e redigir o artigo que nós conhecemos hoje. E este artigo, vou ler mais uma vez, você presta atenção no texto básico que eles usam. Este artigo diz: devemos julgar a respeito da vontade de Deus com base na sua palavra. Isso é sempre importante. Já desde o início da conferência, então, todos os delegados deviam prometer e julgar que só ia discutir esses assuntos baseados na palavra de Deus, sem usar filosofias ou certas teologias, só baseado na palavra de Deus. Por isso, nós, Graf Editora, acho tão importante, porque até naquele momento eu nunca vi isso, que os textos bíblicos que se encontram na ata, mas não se encontrava nas publicações dos cânones de Dort. Por isso eu acho muito importante para realmente dar uma edição que tem esses textos bíblicos. Devemos julgar a respeito da vontade de Deus com base na sua palavra. Ela testifica que os filhos de crentes são santos, não por natureza, mas em virtude da aliança da graça, no qual estão incluídos com seus pais. Quem conhece a sua Bíblia sabe que aqui, então, que artigo se apoia especialmente em 1 Coríntios 7:14. Um texto que também está na primeira pergunta do batismo infantil das igrejas reformadas. Quando os pais se apresentam para batizar a sua filha, seu filho, eles têm que responder perguntas. E a primeira pergunta diz: pais, vocês reconhecem
que nossos filhos, embora concebidos e nascidos em pecado, e por isso sujeitos a toda sorte de miséria, até a condenação, são santificados em Cristo e, portanto, devem ser batizados como membros da igreja dele. A teologia da Aliança da Graça, que foi desenvolvido em Heidelberg, e a forma do batismo infantil também nós herdamos de Heidelberg. Então, a teologia da Aliança da Graça é fundamental aqui. Deus fez uma aliança com Abraão e com a sua descendência, e essa aliança foi renovada em Cristo. O batismo é o selo visível dessa promessa. Assim, a fé dos pais se apoia na fidelidade de Deus e não na inocência dos filhos, como muitos crentes às vezes dizem. São inocentes. Não, a Bíblia ensina que eles nascem em pecado. E, por causa disso, então, sofrem da condenação. Mas em Cristo são salvos. Então, o sínodo, com esse artigo, quis pastorear o rebanho de Cristo. Quis consolar os pais que choravam diante de uma pequena caixão. E disse: não tenham dúvida da eleição e salvação dos seus filhos. A promessa de Deus permanece firme. Mesmo as crianças não batizadas, se pertencem à aliança pela fé dos pais. Esses são chamados santificados em Cristo. 1 Coríntios 7, 14. Então, o artigo não entra em debates especulativos sobre o decreto eterno, mas deixa claro que Deus é justo e misericordioso. O que isso quer dizer? Então, o sínodo, eu acho que de propósito, não entrou em Romanos 9. Amei Jacó, odiei Esaú. É isso que sempre os demonstrantes estavam dizendo. E assim, acusando, então, certos reformados. Para mim, o sínodo quis pacificar e ter um equilíbrio. E por isso, então, eles foram para, usando a palavra de Deus, então eles foram para 1 Coríntios 7, 14, realmente, para realmente explicar e ligar com a aliança. Então, Deus salva não por mérito, boas obras, fé prevista, isso é mostrantismo, mas por graça. E sua aliança é mais forte do que a morte. Podemos dizer, portanto, que o artigo 1.17 mostra o sínodo de Dort em sua fase mais terna, consolando pais e afirmando com toda convicção: o Senhor conhece os seus. Então, o sínodo de Dort, eu vou fazer uma conclusão. O sínodo de Dort não foi apenas um concílio de teólogos frios discutindo doutrinas complexas. Não, foi um encontro de pastores, homens que choravam, perderam filhos, sabia que o que era consolar um coração ferido. Por isso, os cânones, para mim, os cânones não são apenas doutrina. São pastoreio em forma de confissão. Um pastoreio em forma de confissão. São graça de Deus expressa em palavras. E nesse artigo nós vemos a ternura do Evangelho. A certeza que o Deus da aliança
também é o Deus dos nossos filhos. Por isso ele fez uma aliança com Abraão e sua descendência, e conosco também.